Dar início ao nosso segundo dia da Semana da Escrita Científica do IFSC. E ela está sendo realizada, então, no período de 6 a 8 de novembro. Este evento foi organizado pelo IFSC, conjuntamente com o professor Valtencir Zucoloto e pelo Serviço de Biblioteca e Informação. A programação vocês podem estar vendo aí na tela. Dando início às nossas atividades para hoje, teremos a apresentação da palestra A Comunicação Científica no Terceiro Milênio, com o professor Dr. Hélio Kuramoto. O professor Hélio atualmente é tecnologista sênior H3 do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em recuperação da informação, atuando principalmente nos seguintes temas: organização e tratamento da informação, comunicação científica e tecnologias da informação e da comunicação. Nos últimos 10 anos, tem se dedicado à causa do acesso livre à informação científica, e uma das suas ações tem sido a articulação com a classe política e executiva, visando aprovar no Senado Federal o projeto de lei 387/2011, projeto de lei submetido pelo senador Rodrigo Hollenberg, com o apoio desse pesquisador. Agora eu gostaria de estar passando a palavra, então, ao professor Hélio Kuramoto. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar participando dessa semana, que trata de um tema importantíssimo para o pesquisador e para quem está iniciando essa carreira de pesquisador. E nesse contexto, eu venho falar sobre uma questão que tem a ver com a disseminação dessa informação que é produzida por vocês. A comunicação científica no terceiro milênio dá uma ideia de talvez uma coisa que possa ser tecnologicamente diferente do que ocorre hoje. E certamente haverá alguma evolução do ponto de vista tecnológico, mas o principal aspecto que eu vou abordar é exatamente a questão da distribuição da informação científica. Como esse processo está acontecendo, o que está mudando nesse processo, desde o final da década do século passado, começaram uma série de iniciativas visando o acesso livre à informação científica. E, a partir daí, definiram-se algumas estratégias visando a facilitar o acesso à informação científica. Isso em função de uma série de acontecimentos que vieram se desenvolvendo ao longo da década do século passado. Desde o início da comunicação científica, das primeiras revistas científicas, né, o processo levou à comercialização de revistas científicas, de períodos científicos. E isso foi num crescendo até que, no final do século passado, a comunidade já não tinha mais condição de adquirir esses periódicos. Eu vou mostrar ao longo da palestra a sequência de fatos que aconteceram. E qual a motivação para o Open Access? Open Access, eu tenho traduzido o Open Access como sendo acesso livre, apesar do termo ter a tradução de acesso aberto. No meu entendimento, o acesso livre ele é mais amplo, porque o acesso aberto não significa muita coisa. O fato é que acesso livre significa que o pesquisador tem
um acesso à informação científica de uma forma mais livre, sem muitas dificuldades, né? E qual a motivação para esse movimento do Open Access? Em termos mundiais, né, nós tivemos, no final do século passado, a crise dos periódicos científicos exatamente em função da elevação dos custos dos periódicos científicos. E em muitos países, os pesquisadores não tinham acesso a toda a informação científica de que eles necessitavam para desenvolver suas pesquisas. E, ao mesmo tempo que isso acontecia, a Unesco vinha também discutindo a questão da compatibilidade, do compartilhamento do conhecimento científico, a necessidade de ter uma sociedade do conhecimento onde todos os povos tivessem acesso à informação científica. E, a nível nacional, nós sentimos falta de uma política nacional de informação científica. Aqui no nosso país nós não temos. Essa é uma carência existente e que é pouco discutido no nosso país. E isso, a falta dessa política, colabora para uma falta de visibilidade da ciência brasileira. Ou seja, a gente não tem a mesma visibilidade que outros pesquisadores têm em outros países. Então, o Open Access veio para atender a todas essas demandas existentes no nosso meio e no nosso país em particular. Eu vou mostrar algumas transparências onde eu tento dizer exatamente como que as coisas estavam acontecendo. Então, essa primeira transparência, ela mostra um gráfico onde se pretende então tem esse gráfico que mostra o gasto com monografias e periódicos científicos nas bibliotecas da ARL. Entre o período de 86 a 2006, o índice de preço ao consumidor crescia na ordem de 78%. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, o gasto com a manutenção das coleções de periódicos crescia a uma base de 321%. Ou seja, 4 vezes mais a inflação medida nos Estados Unidos. Ora, esse certamente em outros países, como o Brasil, outros países da América Latina, e países também europeus, sentia essa inflação de forma bastante dura, né? E certamente as bibliotecas não conseguiam manter a assinatura das revistas em função do crescimento do preço dos periódicos. Voltando um pouquinho, a ARL é uma associação das bibliotecas de pesquisa, Association Research Library, que reúne as bibliotecas americanas, principalmente as bibliotecas universitárias. E aqui eu tenho aqui 3 objetos: um carro que é composto de diversas inovações tecnológicas, banco de couro, tem uma revista aqui, a capa de uma revista em papel, né? E o site de uma revista. O que existe de comum entre esses 3 objetos? Alguém poderia arriscar um chute?
tem aqui um carro com alta tecnologia, uma revista na área de, provavelmente na área de química, né? E um site de uma revista eletrônica. Todos os três guardam alguma coisa em comum. Alguém pode experimentar O que há em comum entre esses três objetos é o preço. Todos os três custam $17 mil. Ou seja, um carro custa o mesmo que a assinatura anual de uma revista em papel ou de uma revista em meio eletrônico. Então, esse é um dos motivos pelos quais o Open Access começou a se desenvolver no mundo, as iniciativas do Open Access começou a se desenvolver em todo o mundo. Em seguida, nós temos um outro problema que fez parte do discurso do diretor-geral da Unesco em julho de 2006 e que foi publicado no Diário de Notícias de Portugal, onde ele esclarecia que havia um consenso de que o desenvolvimento das sociedades preconizadas no compartilhamento do conhecimento é a melhor forma de travar a guerra contra a pobreza e fazer prevenção de grandes riscos para a saúde, tais como pandemias, e reduzir a terrível perda de vidas causada por tsunamis e tempestades tropicais, e de promover o desenvolvimento humano sustentado. Existem hoje em dia novos métodos de desenvolvimento ao nosso alcance e que já não estão alicerçados como no passado em sangue, suor e lágrimas, mas na inteligência, capacidade científica e tecnológica de lidar com os problemas no valor agregado intelectual e na expansão de serviços em todos os setores da economia que devem conduzir ao desenvolvimento cívico e ao crescimento de uma democracia de longo alcance. Ou seja, o diretor da Unesco tinha a preocupação não apenas de dirigir uma organização dedicada à cultura, né? Mas ele estava preocupado com o desenvolvimento das sociedades preconizadas no compartilhamento do conhecimento. E esse é realmente um problema que, em seguida ele mostra o porquê dessa falta dessas dificuldades que ele apontou. Ele mostra, primeiro, a exclusão digital, a ausência de ligação, ou seja, a ausência de acesso, significa, ou seja, a ausência de, aqui provavelmente foi uma tradução mal feita, né? Mas a ausência de energia elétrica, né, significa ausência de acesso. É verdade que o número de usuários da internet está em crescimento constante. Isso ele já constatava em 2006. Mas existia naquela época cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que não tinham acesso a uma rede de eletricidade e 3/4 da população global tem pouco ou nenhum acesso à rede de telecomunicação. E isso também trazia uma outra dificuldade, uma outra exclusão, que era a exclusão cognitiva, que era ainda mais profunda e muito mais antiga, pois constitui uma importante divisão entre o norte e o sul. A concentração de conhecimento no norte, né, dado que os países mais desenvolvidos estavam localizados no hemisfério norte, e ele achava que conhecimento devia existir para ser compartilhado. Mas uma vez convertido em informação, ou seja, uma vez que o conhecimento é publicado nas revistas científicas, né, ele tem um preço, que é o custo da assinatura das revistas.
E o desenvolvimento da sociedade do conhecimento compartilhado é hoje dificultado pelo aprofundamento das divisões sociais, nacionais, urbanas, familiares e culturais que afetam muitos países. E recordando aqui a escala do problema, né, houve um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde em 2003 que mostrou que 75 países com uma renda per capita anual abaixo de $1.000, 56% não fizeram assinatura de revistas científicas nos últimos 5 anos. Ou seja, isso aqui é um dado conhecido em 2003. Hoje eu não sei como é que está essa estatística. E de países com renda per capita anual na faixa de $1 a $3.000, 34% não tinham assinatura de revistas científicas. E 34% tinham uma média de 2 assinaturas de revistas científicas por ano. Portanto, não estamos apenas discutindo um problema acadêmico. Nós temos uma urgente necessidade de resolver esse problema dentro da maior brevidade possível. E o entendimento é que somente com o compartilhamento do conhecimento científico poderemos reduzir as desigualdades sociais. Então, esse é um outro argumento pelo qual o Open Access vem se disseminando em todo o mundo. O sistema de comunicação científica tradicional, ele tem um acesso limitado, portanto o impacto é bastante limitado. Ou seja, na medida que o pesquisador encaminha o seu artigo para uma revista, essa revista é avaliada por pares, né, que são especialistas, e esse artigo, se aprovado, ele é publicado numa revista e distribuído para as bibliotecas que mantêm a assinatura daquela revista. Portanto, somente os pesquisadores e usuários daquela universidade que mantém a assinatura da revista podem ter acesso a esse documento. Portanto, o impacto é bastante limitado, ou seja, o acesso não é universal. Então, o que é a literatura científica em acesso livre? Significa que ela é acessível em linha, ou seja, pressupõe a existência de uma rede de computadores, é acessível e livre de custos e é acessível imediatamente. E livre da maior parte das restrições relativas a direitos autorais e licenciamentos. Então, esse é o ambiente, o contexto que se quer criar em todo o mundo. Ou seja, que todas as pessoas que têm acesso à internet possam ter acesso ao conhecimento científico publicado no mundo todo. Mas acesso livre a quê? Essencialmente, aos cerca de 12,5 milhões de artigos publicados por ano. Publicados anualmente a nível mundial, em cerca de 25 mil revistas com peer review, em todas as disciplinas acadêmicas e científicas. Portanto, o objetivo das iniciativas Open Access é disponibilizar os artigos publicados em revistas científicas. E se permite também teses, dissertações, relatórios técnicos e monografias. Mas não se obriga o acesso a esses documentos de forma livre, né? Permite
que esse material seja também pertinente ao conjunto de documentos que são disponibilizados em acesso livre. E não se aplica a livros sobre os quais os autores pretendem obter receitas ou textos acadêmicos, como notícia, ficção e obras artísticas. Ou seja, não se pretende, com o Open Access, interferir no ganho de autores específicos que trabalham fora da academia, né? Mas por que o acesso livre? Para aumentar a visibilidade, o acesso, a utilização e o impacto dos resultados das pesquisas. Acelerar e tornar mais eficiente o progresso da ciência. E melhorar a monitoração, avaliação e gestão da atividade científica. O fato é que em praticamente quase todos os países, né, existem, a atividade científica ela é mantida por governos, e em muitos deles não existe qualquer monitoração, avaliação e gestão daquela atividade. O Open Access ele pode trazer essa possibilidade aos governos em todos os países. Mas como promover o acesso livre? Existem dois caminhos. Um que é chamada Via Verde, que é por intermédio de repositórios institucionais, que são criados nas universidades e instituições de pesquisas, para que os pesquisadores daquela instituição depositem uma cópia do seu trabalho, do seu artigo publicado em uma revista científica. A outra estratégia é a Via Dourada, que preconiza a criação de publicações periódicas de acesso livre, ou seja, revistas científicas que não custa nada, tem custo zero para o usuário. Essas revistas estão sendo desenvolvidas em todo o globo terrestre. Recentemente, inclusive, na Inglaterra, um consultor do governo inglês defendeu a necessidade do governo inglês facilitar a criação e disseminação dessas revistas no âmbito da Inglaterra, do Reino Unido, né? O IBICT, desde 2003, quando nós adaptamos o sistema Open Journal System para a língua portuguesa, começou a distribuir o software para todas as universidades e pesquisadores interessados em criar uma revista científica eletrônica de acesso livre. E hoje, nós temos cerca de 780 revistas científicas registradas no site do ARGE, ou www.doarge.org. O Brasil é o segundo país em termos de quantidade de revistas Open Access no mundo. O primeiro lugar está com os Estados Unidos. E no total nós temos algo em torno de 7.000 revistas científicas de Open Access. Enfim, com essas duas estratégias que foram estabelecidas em 2002, se pretendia tornar toda a produção científica disponível para acesso livre de custos aos usuários, às comunidades científicas de todo o mundo, né? No Brasil, o IBICT, além de ter distribuído equipamentos para as universidades, construir os seus repositórios institucionais, especificamente, eu pessoalmente andei trabalhando no âmbito da Câmara dos Deputados
no Senado Federal, visando instituir uma lei que tornasse obrigatória a criação dos repositórios nas universidades e centros de pesquisa, e também tornar obrigatório aos pesquisadores o depósito da sua produção científica nesses repositórios. Bom, hoje nós estamos com esse projeto de lei no Senado, o 387/2011. Isso porque nós já tínhamos feito um primeiro projeto de lei submetido à Câmara dos Deputados em 2007, só que ao longo de 4 anos esse projeto de lei foi arquivado. Arquivado não por falta de um conteúdo pertinente, mas arquivado por morosidade naquela casa. Depois de 4 anos, o projeto tinha sido avaliado por 3 comissões da Câmara dos Deputados e não tinha sido aprovado, não tinha sido encaminhado para o Senado, que era o caminho natural. E aí, percebendo isso em 2011, que foi quando tomou posse no Senado e na Câmara os novos parlamentares, né? Então, entrei em contato novamente com o autor do projeto de lei de 2007 e resolvemos submeter um novo projeto de lei no Senado, que é o 387/2011. Esse projeto de lei está em estudo desde o ano passado, em julho do ano passado, e o relator desse projeto de lei é o senador Cristóvão Buarque, e a pessoa que submeteu esse projeto de lei é o senador Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, ambos do Distrito Federal. Esse projeto de lei já está em discussão desde julho do ano passado e até o momento ainda não foi aprovado. Eu temo que tenhamos o mesmo problema com esse projeto de lei. Eu espero que antes da próxima eleição que a gente consiga aprovar esse projeto de lei, porque isso representaria um ganho para o país do ponto de vista econômico, e posteriormente eu vou falar sobre isso. Mas então são essas 2 estratégias que foram adotadas no contexto mundial, no âmbito do Open Access. Aqui mostra, essa figura mostra a alteração que o repositório institucional pode trazer na cadeia da comunicação científica. Em princípio, quer dizer, todos os passos, todos os mecanismos da antiga comunicação científica permanecem. Só que, no momento em que ele é aprovado para ser publicado, o pesquisador submete esse artigo aprovado para publicação ao repositório institucional. E quando ele faz isso, não apenas as bibliotecas universitárias, mas toda a comunidade científica passa a ter acesso ao documento que ele publicou na revista. Então, obviamente que esse impacto vai ser muito mais importante, muito maior do que na tradicional comunicação científica. E essa é a nossa expectativa para o terceiro milênio, né? Que toda a comunidade científica, não só a comunidade científica, mas principalmente a sociedade, possa ter acesso a essa informação que hoje é comercializada pelos editores das revistas. Quais as vantagens do Open Access? Maior visibilidade, maior uso, maior impacto. Esses são os 3 principais pontos e que é interesse do pesquisador, né? E existem vantagens econômicas e sociais, que são vantagens de interesse dos governos dos países, que é a partir do momento que você trabalha
numa produção científica no âmbito do Open Access, você deixa de ter gasto com a compra de revistas e passa a ter acesso, oferece o acesso àquilo que foi produzido pelo governo a toda a sociedade civil. Bem, aqui tem alguns depoimentos que eu achei interessante mostrar. Esse depoimento foi coletado por uma organização chamada Enabling Open Scholarship. É uma organização não governamental que defende o Open Access e tem algumas iniciativas de treinamento das comunidades em todo o globo terrestre. Especificamente aqui ele está contente com alto arquivamento no repositório Field Scientist, que é um repositório de acesso livre, aparentemente dedicado a um repositório temático, dedicado à filosofia da ciência, né? E que ele aparentemente obteve uma grande visibilidade em termos mundiais, né? E como resultado ele foi convidado para submeter os seus artigos a várias análises de conferências e revistas e que foram aceitos por essas revistas. Aqui tem um depoimento de um outro professor, Marty Skidmore, que dá o seu testemunho dizendo que o fato de ele ter depositado o seu trabalho num repositório, aqui ele chama de ePrints. ePrints é um repositório, um mecanismo de disponibilização dos papers, né, para a comunidade em geral, né, acesso livre. E que ele diz que as coisas melhoraram, especialmente em países em desenvolvimento como a Malásia, que obteve muito mais acesso aos papers dele, né? E que ele não teria pensado em tempos atrás, né? Enquanto isso, as citações aumentaram e a coisa mais importante é que pelo menos as pessoas descobriram mais sobre o que outras pessoas faziam, né? Esse também foi um depoimento dessa organização, que é uma organização voltada para disseminar o Open Access em todos os países. Quanto ao uso, tem aqui um exemplo do repositório da Universidade de Southampton, que é um dos repositórios mais populados, né? Tem diversos artigos científicos ali e é acessível livremente, né? E aqui tem uma estatística que é a quantidade de downloads que são realizados desse repositório. A gente pode ver que é uma média na ordem de 30 mil documentos por mês. São 30 mil artigos que são descarregados, são feitos downloads pela comunidade científica. Evidentemente, esse aqui é apenas um exemplo, mas existem diversos repositórios no mundo que hoje permitem esse download e diversas pessoas utilizam gratuitamente. Aqui um gráfico que mostra o aumento de citações em documentos que são publicados em acesso livre. A área difícil talvez seja a área mais
um exemplo maior, porque talvez pela característica daquela área, né, a área de física foi uma das primeiras áreas a criar um repositório institucional, aliás, um repositório temático, o Archive, onde os pesquisadores, antes de publicarem seus artigos nas revistas, já tornam disponível o seu artigo naquele repositório. Então, o aumento de citação foi na ordem de 250%. Em cada área do conhecimento, esse número varia porque cada área do conhecimento tem uma característica específica. Cada área tem uma forma de desenvolver suas pesquisas, de buscar informação, subsídio para suas pesquisas. Em 2009, teve um consultor inglês, Houghton, e sua equipe, né, que publicou um relatório baseado nos estudos que ele havia feito lá na Europa, e mostrava que a economia que se fazia em utilizar as estratégias do Open Access, que o uso das revistas Open Access promoveria uma economia de 480 milhões de dólares para o Reino Unido, 133 milhões para a Holanda, 70 milhões para a Alemanha. E o uso de repositórios institucionais e temáticos, né, provocaria uma economia de 125 milhões de euros no Reino Unido, 50 milhões na Holanda, 30 milhões na Alemanha. E nos Estados Unidos, de uma forma geral, esse estudo mostrou que haveria uma economia na ordem de 1 bilhão, ou seja, 1 bilhão de dólares, 6 vezes mais que o custo do arquivamento do material. Ou seja, 6 vezes mais, a economia seria 6 vezes maior que o gasto com o processo de arquivamento. E que os serviços que ofereciam os repositórios provocaria um ganho, uma economia de 480 milhões de euros. Aqui, aparentemente, esses dados são todos parecidos com esses dados aqui, provenientes da Via Dourada. A questão é como implementar a Via Verde. Existem algumas alternativas, eu vou citar 3 alternativas, que é que a própria instituição, uma universidade ou um centro de pesquisa, cria o seu repositório institucional e promova todo o seu gerenciamento e estabeleça políticas institucionais de informação. O que são essas políticas? Essas políticas são uma série de diretrizes que tornam obrigatória a comunidade pesquisadora daquela instituição o depósito de toda a sua produção científica publicada em revistas científicas. E quais são os elementos imprescindíveis de uma política institucional de informação? Primeiro, a questão da obrigatoriedade. Evidentemente, se não houver obrigatoriedade, o depósito raramente será feito. Isso é natural do ser humano, né? Se ele não tiver a obrigatoriedade de fazer uma coisa, ele não vai fazer. É a mesma coisa que imposto de renda no Brasil, né? Se a gente não fizer imposto de renda, tem a multa que obriga a gente a fazer a declaração. Então, o depósito, mais ou menos, tem essa mesma finalidade, né?
utilizar os depósitos no repositório institucional para avaliação do desempenho dos pesquisadores para efeito de sua progressão funcional. Esse foi um dos pontos interessantes que o repositório ORB, da Université de Liège, foi uma novidade que eles implementaram na política daquela universidade. A partir do momento que tornou, que é fazer parte do critério de promoção dos pesquisadores, o depósito que eles faziam nos repositórios, então quem não fazia depósito não tinha uma progressão, não tinha a progressão, não tinha como ter um avanço na carreira de pesquisador. Então, esse aqui foi um fator de motivação para que os pesquisadores depositassem naquele repositório. E foi uma das novidades implementadas ao longo desses 10 anos, e muitas instituições estão adotando o mesmo critério. E nós temos um problema também, que eventualmente um determinado artigo não pode ser publicado por regras da própria revista científica. Ela não permite que seja depositado um trabalho publicado naquela revista, muitas vezes não permite o depósito daquele documento dentro de um período de 6 meses a 1 ano. Então, essas polícias têm que buscar uma solução para isso. E o próprio software oferece facilidades que permitem o depósito dos documentos embargados, ou seja, que são proibidos de se tornar acesso livre pelas revistas. E flexibilizar os casos em que os artigos ou produção técnico-científica, quando tiver conteúdos passíveis de patenteamento, ou seja, de interesse comercial. Então, existem algumas publicações em que o próprio autor tem interesses comerciais, eventualmente de patenteamento, ou aquele artigo que ele publicou, existem alguns pontos que ele não gostaria que fosse disseminado por uma questão econômica. Então, para evitar que essas pessoas não concordem com a política institucional, então o que se faz é que essas políticas fazem é tornar, nesses casos, não obrigatório, mas permissível que um determinado documento seja ou não depositado no repositório. E aqui algumas sugestões de implantação do repositório institucional. Então, supondo que as bibliotecas sejam as unidades coordenadoras do repositório institucional, sugere-se o seguinte: não intermediar o depósito, realizar um programa de oficinas dirigidas aos pesquisadores, autores, ensinando como fazer os depósitos no repositório, porque o que acontece é que nas universidades, principalmente aqui no Brasil, uma série de universidades adotaram o mecanismo em que a própria biblioteca se encarrega de fazer o depósito dos artigos. Só que isso é um procedimento que dificulta você aumentar a produção, o depósito da produção científica nos repositórios, porque as universidades, as bibliotecas, normalmente não têm um quadro de pessoal muito extenso. Então, ela não tem produtividade para fazer o depósito. Se cada pesquisador se encarregar de fazer o depósito da sua produção científica, certamente o repositório tende a crescer muito mais rapidamente do que ficar esperando pela biblioteca. Não que a biblioteca não faça um serviço de bom nível, mas pela impossibilidade em termos de quantidade de serviços, né? Quando você distribui o serviço por mais pessoas para fazer, evidentemente você tem uma produtividade maior.
A segunda alternativa seria por meio de uma ação de governo, que é mais ou menos o que tem tentado fazer junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Quer dizer, a necessidade de uma política nacional de informação científica, com a participação do MCT, hoje MCTI, né? A participação também do MEC, a coordenação de instituições como IBICT e CAPES, e o apoio das agências de fomento, porque são as agências que mantêm as pesquisas, né? A terceira alternativa é essa do projeto de lei, que já foi dado o andamento, nós estamos apenas aguardando. Existem hoje algumas fontes que já têm o depósito feito por pesquisadores a nível não só nacional, mas também internacional. Nessa iniciativa base, que é da Universidade de Bielefeld, aqui faltou um L, Bielefeld Academic Search Engine. É uma universidade na Alemanha que mantém um mecanismo de busca em cima de um repositório que é construído a partir de cerca de 2.700 repositórios no mundo todo. Inclusive a Biblioteca Digital de Teste e Atração do IBIC está lá presente. Então ele coleta informações não só da própria universidade, mas também de diversas universidades em todo o mundo. O PubMed Center, que é um repositório do NIH, né, que foi uma instituição americana, de fomento americano, que mantém, e foi a primeira instituição no mundo a publicar, a articular uma lei junto ao Congresso americano, aprovando o Open Access, né? Também é uma fonte de informação interessante, onde o usuário, hoje muitos médicos, eu tive a oportunidade de conversar com alguns médicos, que já utiliza, alguns médicos brasileiros, que já utiliza essa literatura publicada no PubMed Central. Isso é muito interessante, porque as principais pesquisas são realizadas nos Estados Unidos, né? O ePrints do Southampton University também é uma outra repositório interessante. E nós temos aqui também, para facilitar o acesso a esses repositórios, além desses, existem diversos outros. Hoje no mundo existem cerca de 2.000 repositórios em todo o mundo. E boa parte desses repositórios estão catalogados nesse site OpenDoar. Então, a partir dali, você tem o endereço do site e toda a informação sobre os contatos, e você pode fazer contato com as pessoas que mantêm aquele repositório. E também o DOAJ, que é o Director of Open Access Journal, que é um site que cataloga todas as revistas de acesso livre existentes no mundo, né? Todas não, porque só existe aqui as revistas cujos editores tenham cadastrado. Existem revistas que não estão cadastradas, mas que estão disponíveis na internet. Mas a partir daí vocês podem ter acesso a diversas fontes de informação. Bem, no Brasil, o IBIST vem apoiando esse movimento desde o primeiro momento, desde 2004, quando nós fizemos o lançamento do Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre. E desde então nós vemos articulando com os diversos segmentos envolvidos com a comunidade científica, visando sensibilizá-las quanto à importância do acesso livre. Então, em participações em congresso, eu tenho falado sobre o Open Access. Me lembro que no SNBU de, não sei se foi 2003, 2004,
alertei a necessidade das bibliotecas brasileiras, das universidades brasileiras, liderarem todos os processos de construção do repositório no Brasil. E o IBIC já assinou assinou a Declaração de Berlim, que foi um movimento também na Europa, onde se definiu precisamente o que se queria entender de Open Access. E nós trabalhamos também no projeto de lei 1120/2007, que foi arquivado, infelizmente, em 2011. Em seguida, articulamos a submissão do projeto 387/2011. Quem quiser procurar essas informações, basta colocar esse termo lá no Google, que se encontra toda a informação a respeito. E desde esse período, 2004, nós submetemos um projeto à FINEP, buscando recursos para financiar a criação de um portal chamado oasis.br, que tem como ideia construir um portal brasileiro à semelhança do portal Base, integrando todas as revistas científicas brasileiras e também os repositórios das universidades brasileiras. Então, esse processo não acabou, deve ser lançado até o final do ano. E, da mesma forma, a gente vem também fomentando a criação de repositórios institucionais, temáticos e publicações eletrônicas na internet, por meio da seção de equipamentos, orientação técnica, né? E o IBIC vem trabalhando também na absorção, customização e transferência de software open source compatível com o modelo Open Archives. Então, o DSpace é um software para construção de repositórios, tem o ePrint, tem o Open Journal System, diversos softwares, e eu fico à disposição para atender qualquer tipo de dúvida. Enfim, implantar o acesso livre no Brasil depende da boa interoperabilidade humana, vontade política, e depende apenas da comunidade científica, né? Porque quem sofre com a dificuldade de acesso à informação científica é a comunidade científica. E quem produz a informação científica é essa comunidade. Então, só ela pode fazer esse papel. Ou seja, a comunidade científica, eu digo, não apenas os pesquisadores, mas principalmente as agências de fomento, Ministério de Ciência e Tecnologia, IBIC, CAPES, MEC. Né? A via verde significa promover a visibilidade das pesquisas. Ou seja, quanto mais eu tenho depositado num repositório, a maior facilidade eu darei à comunidade para ter acesso àquela documentação. Hoje o Google, quem tiver alguma dificuldade, eu acho que muitos de vocês já tiveram essa experiência, podem fazer pesquisas em cima de artigos que foram publicados em revistas científicas comerciais. E, no entanto, elas estão disponíveis, às vezes no repositório do Southampton, às vezes na Base, né? E outros repositórios a nível mundial. A via verde significa acelerar as pesquisas. Obviamente, na medida em que eu forneço acesso à informação científica, isso facilita aos pesquisadores nas suas pesquisas. A via verde significa construir uma sociedade do conhecimento compartilhado. Na medida em que todo o conhecimento gerado está disponível para acesso livre, certamente a criação da sociedade do conhecimento compartilhado fica mais fácil. E a via verde significa oportunidade para discussões sobre estabelecimento de uma política nacional de informação científica. Isso é o que eu venho divulgando nas minhas palestras, e também eu tenho um blog, né? Agradeço aí a oportunidade de falar um pouco sobre o Open Access, e fico à disposição, tem aqui o meu e-mail e todos os meus contatos do ponto de vista telefônico,
E também tem um blog, croamor.blog.br, onde divulga as iniciativas de Open Access, e ali também são divulgados uma série de livros, artigos sobre Open Access. Então, é uma fonte de informação alternativa que vocês podem utilizar. E o que eu recomendo é que as pessoas visitem o blog e tornem-se um defensor do acesso livre. Bom, muito obrigado. Fico à disposição para pesquisa. Obrigado. Obrigada, professor Hélio, pela apresentação, pelo aceitar o nosso convite. Por favor, convido o senhor para continuar assistindo conosco a continuidade da semana. Obrigado. A Luciana vai logar rapidamente aqui para vocês o site do SIB, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, para complementar essa linha de raciocínio do professor Hélio sobre acesso aberto, sobre repositórios. Agora, no dia 22 de outubro, foi lançada a Biblioteca Digital de Produção Intelectual da USP. E o objetivo dessa biblioteca principal é aumentar a visibilidade dos trabalhos da produção intelectual da USP. E também com o intuito do acesso aberto, não totalmente, porque vários dos arquivos que estão depositados aqui são de acesso restrito. Tá? Ela foi lançada em outubro. Para 2013, a expectativa é que tenha aí um aumento significativo. Nessa primeira etapa, o que foi feito? Foi capturado registros da base de dados Cielo, que é uma base aberta, da Web of Science, e foi depositado esse material dentro da biblioteca digital com o intuito que a comunidade possa ter um acesso desse material de uma forma um pouco mais ampla. Porque, como o Hélio falou, muitas revistas, às vezes, estão de acesso restrito só na instituição. Através da Biblioteca Digital de Produção Intelectual, qualquer usuário de qualquer parte do mundo vai ter acesso a isso. Se a gente, só rapidinho para vocês terem uma ideia, o conteúdo que consta nessa biblioteca digital, ela é do ano de 2008 a 2011, é muito pouco em relação à produção total da USP, mas é um primeiro start para um repositório institucional, e esse repositório já vai servir de modelo para repositórios estaduais. O CRUESP encampou essa ideia, usou essa biblioteca digital de produção intelectual como sendo um start para se criar um repositório estadual. Então, aqui a gente já tem um número de registro por unidade. Então, quando eu venho aqui no Instituto de Física, é pequeno esse número, não significa toda a produção nossa, é claro, mas se eu entrar aqui no Instituto de Física, eu já tenho uma separação por departamentos. Isso tudo foi feito através dessa integração de sistemas que permite aí uma manipulação melhor de dados, de metadados, usando a ferramenta de Space, como o professor Hélio comentou. Então, foi possível atribuir a vinculação do docente. E qual a ideia também dessa biblioteca digital? Permitir aí avaliações de indicadores, né, através aí da produção, medir o impacto, quais os grupos de pesquisa que estão produzindo mais, quais as unidades. Então, isso vem de encontro à fala do Hélio, né? Então, nós temos aqui já um número bem significativo de produção, pequeno, mas um primeiro momento. As bibliotecas estão sendo capacitadas para o uso dessa ferramenta. A USP está plantando a ideia também do autoarquivamento, onde o próprio docente vai colocar o seu trabalho aí, independente da biblioteca. A biblioteca seria um balizador para estar incluindo mais metadados e disponibilizando isso e indicando se esse material está de acesso livre, ele está embargado, ele é um acesso restrito por IP, que a gente tem aqui várias revistas, várias bases de dados que vocês utilizam, mas estão disponíveis só para quem é usuário USP, né? Então, muita coisa que você vai achar dentro dessa biblioteca digital, também o acesso ao texto completo é só para quem está dentro da USP. Então, isso serviu de modelo e está sendo aí ampliado, talvez, para as universidades estaduais para 2013. Além da biblioteca digital, também nessa data, o reitor, aí, através de resolução, lançou também o portal de revistas da USP. A USP tem uma gama de revistas também significativa, e com esse mesmo cenário de melhorar a produção nacional, essas revistas da USP também estão passando por uma nova reformulação de protocolos, de inserção de metadados, para que elas também consigam atingir patamares melhores e estar dentro do cenário nacional com um ranking melhor. Eu vou passar a palavra para o Valtenci, que quer conversar um pouquinho mais com vocês, e agradeço pela presença. Viu?
Só um recado, pessoal, rapidíssimo. Obrigado, Mara. Eu só queria agradecer ao professor Hélio de novo pela apresentação. É muito bom, nós temos o lado dos cientistas fazendo ciência, produzindo papers, mas é bom ter institutos como o IBICT, fazendo meio de campo, preocupado com políticas públicas, levando as coisas para o Senado, é outra parte dessa corrente toda. Então, quer dizer, muito obrigado, é muito interessante.